Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Rei. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Rei, a qual nós temos acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente nisso, mas também nas tribulações, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente nisso, mas também na tribulação. Jesus, te agradeço. Jesus, te agradeço. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eu creio sim, não vou recuar. Não vou recuar. Eu quero te agradar, Jesus. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Rei. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Rei, a qual nós temos acesso pela fé a essa graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente nisso, mas também na tribulação, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente nisso, mas também na tribulação. Não somente nisso, mas também na tribulação. Não somente nisso, mas também na tribulação. Pela fé, não vou recuar. Amém. Amém. É isso aí, povo de Deus. Salmo 29, versículo 1, versículo 2 diz: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Então é isso aí. Nós vamos ir adiante, porque Deus tem algo a tratar com a gente aqui. Vai virar polêmica esse vídeo aqui. E o que acontece? A gente tem que estar sempre atento àquilo que o Espírito da Verdade quer nos ensinar.
e aquilo que Jesus quer nos guiar, né? A gente tem que ser sensível sempre às orientações dele, entendeu? Então, Jesus sabe de que forma trabalhar, tá bom? Te agradeço, Jesus, por tudo que tu és, por tudo que tens feito e por tudo que irás fazer. Te agradeço, Jesus. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estar firmados, sabe aonde? Aqui, ó, tá virando muita polêmica isso daqui. E Jesus quer que a gente venha estar ligado à videira verdadeira, não é assim? Porque sem ele nada podemos fazer, não é assim que ele diz? Então vai prestando atenção aí nos detalhes, tá bom? Vai prestando atenção nos detalhes. Vamos lá, livro do apóstolo São Tiago, capítulo 5, versículo 16 em diante, tá bom? Diz assim as Sagradas Escrituras: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Preste bem atenção aqui, ó. Para ser sarado, a Bíblia orienta para ser confessado as culpas. Culpas está ligado também a pecado, iniquidade e daí por diante, tá bom? Transgressão. Então diz assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros, ser humanos, né? Assim que aqui orienta. Então preste bem atenção. E orai uns pelos outros. Tá vendo aqui, ó, orai, a palavra orai, uns pelos outros. Não é para orar só por você, mas pelos outros também, tá bom? Para que sareis. Aqui, ó, cura, libertação, salvação, bem-estar, saúde, né? Saúde. Então vai prestando atenção aí. Aí diz assim, ó, presta bem atenção nisso aqui, ó. A oração feita por um justo. Justo. A Bíblia diz que não existe nenhum justo sequer, mas aqui está falando de um justo. Fala que Jesus é o verdadeiro justo, ele é o sacerdote eterno. Vamos lá, vamos analisar a igreja, tá bom? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós vamos perguntar quem é esse justo, a gente vai entrar num tema aí polêmico, tá bom? Vamos lá. Então nós lemos aqui Evangelho de São João, Epístola Universal do Apóstolo Santiago, capítulo 5, versículo 16, né? Mas no Evangelho de São João, diz que sem Jesus nós não podemos fazer nada, irmãos. Nós não podemos fazer nada. Eu só posso ser santo, sabe por quê? Porque Jesus é santo. Só que Ele é a fonte e eu bebo dessa água que Ele é a fonte. Deu para entender? Deu para entender que Ele é a fonte e não eu, não Marcos Paulo Pires. Eu, Marcos Paulo Pires, sou um ser humano. Mas Ele, Jesus, não. Ele é a fonte de tudo. Colossenses capítulo 1 fala que Ele é o princípio da criação e que tudo está em harmonia através dele. Sabia? Na nova tradução da linguagem de hoje diz isso. Então vai observando aí os detalhes, tá bom? Então eu vi uma polêmica aí dizendo que você só pode ser curado se você confessar o seu pecado ao seu irmão. É mesmo? Você pensa assim, irmão? Então vamos ver se a lógica nisso daí, porque a razão, a gente vai ver quem está com a razão, tá bom? Vamos ver como que a Bíblia nos ensina a respeito disso daí. Vai virar polêmica, Epístola Universal do Apóstolo Santiago, capítulo 5, versículo 16, tá bom? Eu vou contar a experiência de vida para comigo mesmo, tá bom? Eu vou contar de mim, Marcos Paulo Pires, para você tirar sua conclusão, tá bom? Então vamos lá. Então, olha só, veja só, o Salmo 103, versículo 3, versículo 4, diz assim: é Ele, quem é esse Ele? É Jesus, da parte do Deus Altíssimo. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem é que faz isso? Jesus. Fala assim, Jesus, tá bom? É Ele que perdoa. Porque eu vi uma polêmica aí dizendo que assim, você quer o perdão de Deus? Você vai ter o perdão, mas você não vai ter a cura. Aí eu fiquei pensando assim, peraí, eu vou ter perdão, mas não vou ter cura? Ficou um ponto de interrogação para mim. Porque você não confessou seu pecado ao seu irmão. Por causa de Tiago 5,16. Eu falei, peraí, mas perdão não está ligado a alguma coisa assim,
o preço está pago, ó, está resolvido já, não há mais condenação. Sabe que o Romanos fala, não existe mais condenação? Por quê? O Tiago quis dizer isso. Nós vamos adentrar isso daí, tá bom? Então vamos lá observar. Então, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A partir do momento que eu começo a me humilhar diante da potente mão de Jesus Cristo e recebo esse conhecimento, eu sou preservado diante da presença de Deus. Você não vê lá no Salmo 130, qual eu tenho o louvor do Salmo 130, você pode ver isso daí, que o salmista coloca assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Sabe o que ele quer dizer, se subsistirá? Quem é que vai prevalecer? Será que alguém pode prevalecer se tu, ó Senhor Jesus Cristo, observares as iniquidades? Eu falei iniquidades no plural, tá? É que são muitos. Você não é que o salmista fala assim: ah, minhas iniquidades são maiores do que os cabelos da minha cabeça? Olha a quantidade. Você já chegou a contar os cabelos da sua cabeça, para você ter uma noção de quantos pecados o salmista estava falando, que era muito mais do que os cabelos da cabeça dele? Então vai observando aí, tá bom? Então, a gente vai vendo que se Deus fosse observar as nossas iniquidades, quem vai prevalecer, quem vai subsistir? Aí ele fala assim, ó, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Sabe o temor? Temor significa reverência, respeito, consideração naquilo que você tem uma admiração por uma pessoa, que você fala assim: nossa, eu não posso entristecer essa pessoa, eu não posso magoar essa pessoa, eu não posso deixar de agradar essa pessoa. Assim é com a pessoa de Jesus. Eu não posso desagradar a Jesus. Então, vai pensando aí, tá bom? Olha só. Então é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Aqui não diz que a pessoa confessou ou deixou de confessar. Como que seria no caso de Davi aqui no Velho Testamento? Eu sei que em Tiago, no Novo Testamento, fala sobre cura. Mas e Davi, como que ele alcançou a cura dele? Porque para ele dar o testemunho que sara a enfermidade, é porque ele estava enfermo e foi curado, irmãos. Foi pela fé, foi uma questão de fé. Fé. A obediência está em eu acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não, Senhor, Hebreus 11:6. Então Davi, pela fé, ele teve uma consciência e falou: peraí, não, é Ele que perdoa as iniquidades e sara as enfermidades. Agora você quer ver algo mais profundo ainda que isso? Que é Ele também no versículo 4, que redime a vida do ser humano da perdição. A Bíblia só fala que existe salvação, que está em Jesus, e a perdição, que é a condenação eterna. A perdição é algo sério, que não tem mais volta. Não tem como retornar ao caminho da salvação. Por isso que Hebreus fala que após a morte vem um juízo. Então, enquanto a gente tem vida, vamos nos arrepender diante de Deus, diante de Jesus e confessar a Ele. Ele é o grande sacerdote, Ele é o supremo sacerdote, Ele é o superior sacerdote que se compadece de todos nós. Né? Romanos 5 fala, até falei esses dias aí na internet, alguém se ousa de morrer pelo bom, não é assim? Mas Jesus não, ele morreu pelos maus. Ele morreu pelos maus, irmãos. Sabe? Então nós éramos ímpios, nós éramos condenados. E agora a questão está justamente nisso aqui, condenação, tá bom? É só Ele que nos livra da condenação. Salmo 34, versículo 22, diz: o Senhor resgata. Sabe o que é resgate? Sabe aquela ambulância que passa assim e socorre a pessoa que está doente, enferma? Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Não é isso que diz o Evangelho de São Lucas também, capítulo 5, versículo 32? Então uma consciência de eu me arrepender diante de Jesus. É Ele que vai resolver. Entendeu? Ele sabe de que forma trabalhar. Por isso que fala que é pela fé. Tá bom? Se você quer saber o que é fé, depois você lê lá Hebreus capítulo 11, tá? Códigos da Bíblia, códigos da Bíblia. Então vamos lá. E Ele redime a vida da perdição. E outra tradução, essa palavra perdição está cova.
cova está ligado à morte, velório, tá ligado a caixão, morte, né? Morto, cadáver, não é assim? Então ele redime. O que é redime? Ele paga o preço por nós. Ele fala, não, você não vai ficar na cova, você não vai ficar na sepultura. Você não vai ficar na sepultura. Pela fé você vai ter ressurreição e vida. Porque eu sou a ressurreição e vida, ele disse que ele é. Deu para entender? Então, é dessa forma que funciona, tá bom? Então vai observando aí, porque ele está ensinando, está mandando dizer dessa forma, deu para entender? Então vamos lá, queridos. Tá. Então, graças a ti, Jesus, te agradeço, meu Pai Celestial, por tudo que tu és, por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer. Então veja só, aí a gente volta nessa parte de Tiago capítulo 5, versículo 16, tá? Confessar vossas culpas uns aos outros. Aí vem agora o Salmo 118, versículo 8, versículo 9. Vocês já chegaram a pensar nesse versículo que fala assim, ó: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no príncipe. Vocês já olharam essa Bíblia também antes de vocês falarem e condenarem alguém a respeito de cura de Tiago 5,16? Eu já te trouxe aqui o Salmo 103, versículo 3, versículo 4, e você trouxe só um argumento só diante do meu Deus. Tá bom? E agora Salmo 118, versículo 8, versículo 9. Quem quer saber também, está com dúvida aí, leia os códigos da Bíblia. Tá bom? E agora uma outra condição também. Sabe a pessoa que quer se esforçar, que eu falei outra vez, no outro vídeo também, você pode voltar alguns vídeos aí que falam nesse sentido. Existe a diferença daquele que está se esforçando para não cometer o erro diante de Deus e aquele que está cometendo o pecado, mas aprova o pecado, quer fazer a maldade, quer permanecer no erro, quer ser a favor do pecado. Existe a diferença desse para com esse outro aqui. Tem que saber julgar isso daí. Tá vendo aqui autoridades? Alexandre de Moraes. Vai aprendendo as juízes do STF, tá bom? Então, eu quero ajudar, eu quero o bem do próximo. Mas, sabe, eu tô naquela luta, sabe de Romanos 7? Mas Jesus, ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim. Ele vai chegar uma hora que vai cessar isso daí. Deu pra entender? Porque ele é o fim. Deu para entender a questão da provação que a palavra de Deus fala no sentido que... Eu te agradeço, Jesus, te agradeço. Sim, é verdade. Então, olha só que interessante. Então, olha que interessante. Vai mais um versículo aqui. Entendi. Te agradeço, Jesus. Salmos capítulo 119, versículo 11. Tá, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, né? Morreu, Cristo morreu, mas também, antes ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz, né? Ao terceiro dia, né? A Bíblia Sagrada diz... E não há mais condenação, porque ele ressuscitou. Romanos fala que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Você vê o cântico que louvei aqui? Justificado, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós temos acesso, pela fé, a essa graça que vem de Jesus, a qual nós estamos firmes. Sabe o que é firme? É segurança, firmeza. Você está pisando em solo... na rocha, qual é Cristo? E nos gloriamos, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Você sabe o que é você vencer em meio às tempestades, em meio às tribulações, em meio às dificuldades? É isso, tá bom? Eu tenho que terminar por aqui, que Jesus já me deu o sinal, eu tenho que parar por aqui. Vai virar polêmica esse vídeo também, tá bom? O vídeo já chegou a 19 segundos, eu já estou encerrando, irmãos. Vai virar polêmica isso daqui, e eu tenho mais versículos bíblicos que ele mandou guardar, reter. Você lembra que eu falei assim, ó, ele me avisa quando eu tenho que reter? Então ele me deu o sinal já, e eu tenho que reter, porque esse sinal eu não vou desobedecer a Jesus, não. Eu não quero ser desobediente a ele, tá bom? Eu sei quem ele é. Tá bom? Papai Celestial,
No nome de Jesus, te agradeço, Jesus, por tudo que tu és, por tudo que tens feito e por tudo que irás fazer. Te agradeço, meu Pai Celestial, porque eu sei que tu estás comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, ó Deus amado, que meu cálice venha transbordar e que essa pessoa venha verdadeiramente saber que tu estás guardando e contemplando a ela. Eu ia contar um caso aqui e o Senhor, nosso Deus, sim, Jesus, eu te agradeço que tu mandasse reter essa informação para mais adiante ser colocado segundo a sua vontade e do Papai Celestial, Deus Altíssimo, que tu sabe de todas as coisas. Por isso eu sei que tudo é para teu louvor, para tua honra e para tua glória. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Te agradeço por tudo, porque tu me faz ser, ó Deus, uma bênção, ó Deus, na terra dos viventes para o meu próximo. Eu quero sempre ver o bem do meu próximo. Tu sabes o que eu tenho passado, ó Deus, de experiências, para louvor e glória do teu santo nome, para também comunicar, ó Deus amado, a essas vidas, ó Deus amado, aquilo que elas têm dificuldade. Por isso, eu te agradeço, ó Deus, pelas experiências que eu tenho passado contigo. E nunca me deixes esquecer, Jesus, que tudo que eu tenho, que tudo que sou, que eu vier a ser, vem de ti, Senhor, Jesus Cristo. E Papai Celestial, Deus Altíssimo, te agradeço no nome de Jesus, ó Deus, pela tua bênção, Jesus, meu Papai Celestial. Jesus, tu és o meu Papai Celestial, e eu te agradeço no nome de Jesus, ó Deus Altíssimo. Amém, amém. Então é isso aí, tá bom? Vamos lá, vamos assim, opa, fiz até barulho aqui. Vamos assim, ó. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.